Caro Padre Jonas, saúdo a cada um e a cada uma, saúdo de forma muito especial você que nos acompanha pelas mídias sociais, pelos meios da comunicação, pelo Facebook da nossa paróquia, de Nossa Senhora de Fátima. É Páscoa do Senhor. Estamos celebrando a Páscoa num contexto todo especial, num contexto de coronavírus, num contexto de crise. Por isso, nossa igreja vazia, mas representada através das fotos, aqui, vocês estão aqui representados, aqui presentes, e estão participando de suas casas. Vivendo uma Páscoa toda especial, mas vivendo a Páscoa, porque a Páscoa é a solenidade da alegria, é a solenidade da esperança, é a solenidade que nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos na vida, na história, mas o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, o Senhor é uma presença no meio de nós. Nessa noite, nós ouvimos um pouco da trajetória da Páscoa, porque é a noite pascal por excelência. Esta noite é a mãe de todas as vigílias, porque é a noite da ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo está contextualizada em toda a ação de Deus na história do seu povo. Deus que começa a sua ação criando. Foi a primeira leitura que nós ouvimos, a Páscoa da criação. Deus que do nada tira toda a realidade. E Deus que vai vendo que tudo era bom. E por fim Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. É a Páscoa da criação. Deus cria e cria para salvar. Porque o pecado entrou no mundo, mas Deus já tinha criado para salvar. Mas mediante o pecado, Deus agora chama Abraão. Abraão deve ser o pai de um grande povo. A sua descendência será como as estrelas do céu, será como as areias da praia. Mas Abraão não tinha nem descendência. Primeiro vem o filho da escrava, depois o filho de Sara, Isaque, e Deus pede Isaque. Deus prova Abraão. E Deus prova Abraão quanto à promessa. Deus tinha feito uma promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E a possibilidade desta promessa se realizar era Isaque. E Deus pede agora o filho de Abraão. E Abraão vai oferecer o seu filho, mas Deus não quer Isaque. Deus quer a fidelidade de Abraão. E Deus então renova a sua promessa com Abraão. Abraão deve ser pai de uma grande multidão. E a história da salvação continua. A descendência de Abraão em Jacó vai para o Egito. E no Egito se torna um grande povo. São maltratados pelos egípcios. Começam a ser escravizados pelos egípcios. E agora vem a Páscoa da libertação. Deus que passa ferindo os primogênitos da casa dos egípcios. Foi a leitura que nós ouvimos na quinta-feira. E agora Deus tira o seu povo da escravidão para a libertação. E faz com que seu povo passe a pé enxuto o Mar Vermelho. É a Páscoa da libertação. E esse fato, amados e amadas de Deus, é um fato tão grande que o judeu celebra todos os anos. Até hoje, o povo judeu celebra ainda este fato, porque aí está a sua origem. E na sua origem está a mão poderosa de Deus. Na sua origem está a salvação de Deus, que o tira da escravidão e o torna povo livre. Cada judeu, quando em casa, quando em família, celebra este fato, o fato da libertação, ele o vive como se ele próprio estivesse lá e tivesse vivido
a libertação de Deus. Amados e amadas de Deus, nós também estamos nas nossas casas. A Páscoa, na sua origem no Antigo Testamento, é uma festa familiar, é uma festa que a família celebra. Nós estamos em casa também celebrando a nossa Páscoa esse ano de uma forma diferente, em família. E em família somos chamados a sentir a libertação do Senhor. Em família somos chamados a sentir a salvação do Senhor. O Senhor que passa salvando, o Senhor que passa libertando. E Deus continuou a passar no meio do seu povo, Deus continuou a realizar Páscoa com o seu povo, através dos profetas. Deus foi passando, quando o seu povo foi para o exílio, Deus o tirou do exílio, fez de novo Páscoa com Israel. Mas essas Páscoas do Antigo Testamento, essas passagens de Deus, essas libertações que Israel foi vivendo, elas conduziam ao verdadeiro sentido da Páscoa para nós cristãos, a ressurreição de Cristo. E é o grande sentido dessa noite que estamos celebrando. Nós celebramos esses dias a morte de Jesus. Celebramos na Sexta-feira Santa a sua morte, ele morreu, ele foi colocado num sepulcro. E hoje encontramos as mulheres Maria Madalena e a outra Maria que vão ao sepulcro. O sepulcro representa a morte. O sepulcro é lugar onde jazem os mortos. E Maria Madalena e a outra Maria, quando chegam, deparam com uma cena de vida. Deparam com o anjo do Senhor que desce, e o anjo que é apresentado de forma grandiosa e radiosa, o anjo que remove a pedra. E o anjo que, removendo a pedra, mostra que a vida venceu a morte. Que Cristo não deve ser mais procurado agora entre os mortos, mas ele já está vivo. Ele já vos precede na Galileia. Ele está ressuscitado, ele está vivo. Esse é o grande anúncio do anjo. E ele deve ser procurado. Os discípulos são chamados agora irmãos do Senhor, devem procurá-lo na Galileia. E as mulheres então, quando estão voltando agora do sepulcro para anunciar aos discípulos, o próprio Senhor aparece para elas. E elas reconhecem que é o Senhor, então adoram o Senhor, seguram seus pés, adoram o Senhor. E o Senhor diz de novo para elas que os discípulos devem encontrá-lo na Galileia. A Galileia, amados e amadas de Deus, foi onde tudo começou. É lá que os discípulos, agora como irmãos do Senhor, devem encontrar o Senhor. O sepulcro está vazio. O anjo removeu a pedra, o Senhor está vivo, está ressuscitado. Não é mais na dimensão da morte que ele deve ser procurado, mas ele deve ser procurado na dimensão da vida. A vida venceu a morte. Não é mais a morte que diz a última palavra, mas é a vida que diz a última palavra. A história não é mais agora história de morte, a história humana de cada um de nós não é mais história de morte, mas é sim história de vida, história de ressurreição. E São Paulo nos disse, no texto da Epístola aos Romanos que nós ouvimos, São Paulo mostrou para nós que a Páscoa de Cristo, a vitória de Cristo, já se tornou Páscoa na vida de cada um de nós. O batismo com o batismo, por isso essa noite é noite batismal por excelência. O batismo é ser inserido na morte e ressurreição de Cristo. É morrer com Cristo, é ser crucificado com Cristo e ressuscitar com Cristo, participar da vida de Cristo, participar da vitória de Cristo. Cada um de nós, amados e amadas de Deus, já trazemos em nós a vitória de Cristo. Já fomos colocados nessa dimensão de ressurreição, nessa dimensão de vida nova. Já trazemos em nós a vitória de Cristo, já trazemos em nós a marca de Cristo,
já pertencemos a Cristo ressuscitado. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa Páscoa num contexto difícil, num contexto de crise, num contexto de coronavírus. A Páscoa desse ano nos convida também a passar, nos convida a sairmos de nós mesmos, nos convida a sairmos do nosso egoísmo, nos convida a sairmos do nosso individualismo. Nós vivemos numa sociedade hoje onde o ser humano é muito voltado para si mesmo, é uma sociedade voltada para o individualismo, uma sociedade voltada para a subjetividade, onde o que vale é o que eu penso, o que vale é o que eu acho, onde cada ser humano olha para si e se acha de certa forma no centro da vida, da história. É a sociedade do eu. E a Páscoa do Senhor, celebrar a Páscoa do Senhor e celebrar nesse contexto de crise, diz a cada um de nós que não sou eu que digo a última palavra sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre os meus medos, sobre os meus anseios, sobre as minhas depressões, mas é um outro. Me convida à ressurreição de Cristo, me mostra que o sentido de tudo está num tu, que é preciso abrir a vida humana, é preciso escancarar o coração humano à dimensão de um tu, na dimensão do tu de Deus, do tu de Cristo ressuscitado, que venceu a morte e que quer também que nós vençamos as nossas mortes, que nós vençamos os nossos medos, que nós vençamos a crise que é colocada diante de nós, que nós olhemos para o tu do ressuscitado, que nós olhemos para o seu tu, e olhando para o seu tu, nós percebamos que nós formamos um grande corpo do nós da igreja, do nós da humanidade, que nós somos todos uma grande família pré-anunciada em Abraão, uma grande família pré-anunciada na libertação de Moisés, uma grande família a qual Cristo morreu e ressuscitou para dar a todos nós vida nova. Amados e amadas de Deus, que a ressurreição de Cristo esse ano ilumine o nosso eu e nos abra o tu de Deus e nos abra verdadeiramente a uma solidariedade nova, nos abra dimensões novas na nossa vida, nos faça perceber que nós estamos reclusos neste momento, mas que nós estamos unidos a toda a família humana, que nós estamos lutando e cuidando de toda a família humana. Que a Páscoa de Cristo traga vida nova, que a Páscoa de Cristo nos ajude verdadeiramente juntos a vencermos esse momento de crise, que a Páscoa de Cristo traga a cada um de nós esperança, alegria, traga a grande esperança que provém da fé. Cristo morreu e ressuscitou. Não é mais a morte que diz a última palavra, mas a história já se tornou história de vida, história de ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia.